Oi, gente, a gente está aqui. Olha o time que eu tenho à minha volta. Por incrível que pareça, eu estou aqui, pelo menos na tela do meu computador, eu estou no centro, né? E eu tenho duas para cá e duas para lá. Olha que maravilha isso. Cada uma representando uma área da vida, que é uma coisa fantástica dessa existência que a gente tem aqui. E eu estou tendo a honra de apresentar cada uma de vocês e colocar conhecimento, a filosofia de vida, a escolha e principalmente a disponibilidade de viver num mundo diferente, né? Porque esse é o momento que a gente está vivendo. Paz, integração, essas são as regras agora. Quem não está focado nisso está fora, né? Tá achando graça, né, dona Gabi? Então vamos lá, primeira querida que eu tenho, amiga querida mesmo, Lau Bortoleto. Você se apresente, por favor. Olá, prazer enorme estar aqui com vocês, me sinto super honrada pelo convite. Meu nome é Laurita, eu sou diretora de negócios aqui nos Estados Unidos, especialista em administração de empresas e marketing, e sou muito focada e trabalho com transformação profissional dentro de uma visão sistêmica. Olha só, agora dá a dica para todo mundo. Qual é a religião que você optou seguir na sua vida? Evangélica. Sigo o evangélico. Bem-vinda, querida, bem-vinda. Obrigada. Gabi Serritiello. Oi, para quem não me conhece, meu nome é Gabi Serritiello. Eu estou nesta vida trabalhando como terapeuta holística. Trabalho com a massagem terapêutica, mas também trabalho com uma terapia floral no sentido de trabalhar o caminho da alma, né? Então, hoje a gente chama de terapia da alma, ajudando no nosso caminho da vida. Então, entendendo os bloqueios, as resistências e liberando para que a gente possa fluir melhor nessa vida que a gente está vivendo agora. Eu, desde pequenininha, meus pais me introduziram eu não gosto de usar religião, mas é uma filosofia, né? Espírita, kardecista. E mesmo estudando e seguindo essa filosofia, eu sempre fui muito aberta e sempre gostei muito de estudar um pouquinho de muitas outras filosofias também, né? De religiões também. Mas você segue... tem uma simpatia muito especial pelo espiritismo, sim. Então, você utiliza o espiritismo como leitura e caminho de vida, certo? Ele ajuda muito na leitura, sim. Bastante. Muito bem. Bem-vinda. E querida Priscila Oliveira, também membro da ATA como a Gabi Serritiello. Bem-vinda. Fala um pouquinho de você. Bom, para mim também é uma honra estar aqui com tantas mulheres especiais aqui, né? E cada uma com sua ótica. Para mim isso é fantástico, poder estar aqui compartilhando esse momento com vocês. Bom, eu sou Priscila Oliveira, eu sou gestora de pessoas e organizações, e dentro da minha formação sempre trabalhei com mudanças. E agora, já há uns 7 anos, né, eu trabalho com a gestão de transformações dentro do coaching e dentro também da filosofia da constelação familiar, com atendimentos online, treinamentos de grupo, treinamentos online. Então, esse é um pouquinho do que eu faço hoje. Essa menina também faz parte da ATA Constelar, que está agregada à ATA Associação, né? E é um grupo aí fantástico que trabalha com constelações individuais e em grupo. Está fazendo um trabalho super lindo, né? Aliás, todas aqui conhecem, né, esse trabalho, né? Seja individualmente, seja em grupo. Querida Helena, desculpa, Pri, qual é a sua porta de entrada para fazer a leitura desta vida? Eu sou católica. Bem-vinda. Eu sempre tive uma formação bem intensa, né, de criança, como fazia leitura na missa, isso até me ajudou a desenvolver a minha oratória, inclusive, e essa é a minha leitura de vida hoje, o catolicismo. Bem-vinda, querida. Obrigada. Helena Andrade. Essa queridinha aqui, ela é algo completamente à parte da nossa vida ocidental, não é? Fala um
pouquinho de você, linda. Sim, meu nome é Helena Andrade e eu moro nos Estados Unidos há quase 50 anos e eu sempre fui uma buscadora. Eu sempre buscando a paz, a felicidade, as perguntas que a gente tem, de onde eu vim, para onde eu estou indo, quem sou eu. E dentro dessa busca, eu finalmente encontrei para mim, na Índia, o que se chama o Akaram Vignan. E eu sou uma tradutora, eu traduzo para o Brasil, eu faço tradução ao vivo, com satsangs, e a satsang está na companhia da verdade. Essa seria a tradução, né? A satsang, quer dizer, em companhia da verdade. E então nós fazemos satsang, nós traduzimos, né, foi do Gujarati para o inglês e do inglês para o português. Eu traduzo livros, eu traduzo ao vivo, eu traduzo DVDs. Então, eu encontrei a felicidade, finalmente, onde você aceita todas as religiões, que tudo é o amor. No fundo, tudo é o amor, tudo que nos une, nós somos um. Então, eu sempre buscando esse um dentro de mim, que estava dentro de mim, que seria a consciência de Cristo dentro de mim. E realmente a minha vida mudou totalmente. Eu consigo, não é que eu não tenha nenhum problema, os problemas vêm, como estamos vivendo agora, mas eu consigo me separar. Eu consigo me separar e ver a Helena e ver o que está passando, mas não sair essa bem-aventurança. Então, é isso que eu quero dizer. Realmente, eu estou encantada. Que bom, que bom. Bem-vinda. E eu é que estou aqui babando, né? Fazendo assim, eu falei, Deus do céu. Não, olha o time, olha o poder de energia, o poder de inteligência, né? Inteligência física, esse chamado QI, que para mim, né, é uma coisa meia, né? A inteligência emocional estourando de cada uma de nós aqui. É óbvio que eu estou aqui conduzindo esse grupo, eu não tenho religião nenhuma, né? Eu sou espiritualista, eu acredito que o meu espírito é imortal, eu acredito que a vida ela está aqui e se apresenta para que a gente tenha o maior número de oportunidades possíveis, para que a gente aprenda a reconhecer o outro como igual, a poder amar, porque esse é o primeiro mandamento de todos, né? Eu tenho que me amar e amar a todos. Como eu posso fazer isso aqui? Então, a leitura e a porta aberta para o divino, seja ele sublimado, seja ele colocado dentro de um templo, seja ele colocado através de um incenso, seja ele colocado através de uma estátua, seja ele, não importa de que maneira é. Ele está ali porque ele deve, olha o que eu estou falando, ele deve fazer ou ter a função de nos colocar em contato com algo mais, para que a gente não fique preso aqui nessa forma, né, tão restrita e limitada. E é dessa maneira, colocando a minha apresentação de ser um espiritualista e não ter nenhum tipo de religião, eu respeito todas elas. Estava falando aqui um pouquinho antes da gravação, eu tenho uma amiga muçulmana, eu tenho uma irmã que mora em Israel e defende muito o judeu. Então, o mundo está cheio de seres humanos. E é assim que eu gosto de colocar todos nós. Vamos lá, a primeira questão. O que é que para vocês, cada uma de vocês, diferentemente, vocês veem o preconceito contra o outro ou para o outro quando ele não é da mesma religião que vocês? Porque cada uma de vocês viu e presenciou isso do outro lado, né? Não importa de que maneira, mas foi presenciado. Ou foi presenciado por alguém do lado de vocês, ou foi alguém que olhou e disse, ela não é espírita, olha, essa daqui não é católica, olha, esse daqui não é evangélico, não é assim, né? Então, cada uma teve, né, uma experiência. O que é essa experiência? Vamos lá, Laurita. Bom, eu quero, uma pergunta muito enfática, eu quero falar em 2 momentos. Sim. Eu quero responder da Laurita, depois da minha conversão, o quanto eu não só recebi o preconceito, mas como eu fui preconceituosa, né? E depois eu quero falar da Laurita hoje,
que continua evangélica, crendo em Cristo, seguindo, e como eu vejo. O preconceito, ele existe em todas, eu acredito em todas, independentemente disso. Eu fui uma pessoa muito julgadora, né? Para resumir isso, eu vou falar um marco da minha vida. Eu ia conversar com as pessoas, eu ia discutir algum assunto, até mesmo profissional, porque dentro do mundo corporativo também tem um mix de crenças e de pessoas, e às vezes você tem que acatar algumas decisões. E às vezes eu pensava assim, numa reunião de negócios. Ele tá falando isso, nossa, coitado. O dia que ele se converter, eu pensava sobre um colega de trabalho, na opinião dele, né? Então, para você ver como que a religião, ela existe em todos os lugares. E eu até vou falar um pouco voltado para isso, porque eu acredito que as outras vão colocar no mundo mais espiritualizado. Eu quero falar da realidade. Existe isso no trabalho. Você chega a negar muitas vezes a opinião e você se bloqueia para perceber algo de bom que o outro pode estar dando pela crença dele, que não é a mesma que a tua. E eu fiz muito isso. Então, eu pensava assim, nossa, coitado, um dia que ele tiver uma conversão verdadeira, a opinião dele vai mudar. Nossa, olha, ele está defendendo isso nesse projeto, que falta de visão espiritual. Eu cheguei muitas vezes, Laurita, a fazer isso, né? E hoje a Laurita, num outro momento, percebe, com tudo que aconteceu nesses 15 anos, esse processo que eu venho buscando meu autoconhecimento e me espiritualizar, independentemente da minha crença, da minha religião, hoje eu percebo quantas coisas eu deixei de receber, quantas coisas eu deixei de crescer por algo que eu não tinha consciência, que estava impregnado na minha alma, uma visão mais sistêmica, e que estava desenhando um destino, me afastando de possibilidades, me afastando de pessoas, me limitando. Literalmente, as minhas crenças me limitavam. E quando eu, após todo esse processo, e permaneço nesse processo, eu vi o quanto isso se abriu. E o mais bonito da minha vida, que eu vou soltar para vocês aqui, foi um dia, conversando com o pastor Messias, lá em Londrina, onde eu morava antes de mudar para os Estados Unidos. Ele foi almoçar em casa, uma pessoa iluminadíssima, viajada, autor de vários livros. E ele percebia a minha sede pelo processo de autoconhecimento. E eu sinto que ao me olhar, ele percebia o quanto eu estava me sentindo julgada pelos meus colegas da igreja, as pessoas que viviam à minha volta, me julgando. Olha, Laurita, indo para essas coisas, meditar não é de Deus. Eu escutei falar isso, porque eu medito já há muitos anos, meditar não é de Deus. E aquilo lá me doía. E o pastor, ele virou e falou assim para mim, o pastor Messias virou e falou, Laurita, deixa eu te dizer, o amor está acima de tudo. E com algumas palavras ele me disse assim, né? Eu entendi dessa forma: ignorante é aquele que só quer conviver com a sua espécie, que acha que é separado do todo, né? E ele falou: e você, quanto mais conhecimento você trouxer, mais capacitada você vai estar para disseminar o amor verdadeiro. Ele falou: como você quer conversar com um budista se você não conhece o que é ser um budista? Como você quer conversar com uma pessoa que frequenta o candomblé se você não conhece? E ele me deu uma lição de moral. Abre o microfone, Fran. Si. Sim, é que eu deixo para não incomodar barulho. E mais do que isso, é você ter a possibilidade de conhecer, mesmo permanecendo dentro da sua escolha, e sabendo que isso não vai te impedir de seguir aquilo que você está querendo, que é do seu coração, né? As pessoas ficam meio em pânico, achando que vão ser submetidas e transformar os outros em subvertidos, né? Por causa de verdades diferentes, e não é nada disso. O que é que você acha, Pri? A Priscila abre o microfone. Oi, consegui abrir aqui. É isso mesmo, eu concordo com essa visão da Laurita dentro da organização. Tive mais de 25 anos também trabalhando como a primeira pessoa dentro da área de recursos humanos. Então, a gente vê
muito isso, de todos os lados. Então, tudo que se trata de diferente de mim, independente de ser religião, independente de ser de conduta, enfim, a gente julga e é julgado o tempo todo. E eu também iniciei essa busca. E depois disso, o julgamento para mim ficou realmente lá atrás. É algo que transformou a minha vida. Então, hoje eu consigo ter uma perspectiva muito ampliada do que é certo, do que é errado, do que é verdade, do que não é verdade. Então, a gente se coloca numa outra perspectiva de ouvir mais, de aceitar mais. Antes eu não conseguia ouvir. Enquanto a pessoa falava, a minha resposta já estava sendo montada dentro da minha cabeça. Já estava armada. Exatamente. Então, assim, eu vivia armada mesmo. E eu não conseguia ouvir de verdade. E hoje eu recebo vários feedbacks. Nossa, como você sabe ouvir, como você ouve bem. E isso para mim é uma conquista porque não foi simples, né? Foi uma busca, foi um processo. E quando a gente percebe que existem vários tipos de pessoas, inclusive, né? E que cada tipo de pessoa não tem o certo ou errado, mas que existe um determinado perfil que traz determinadas qualidades, mas que todos eles também traz coisas de pontos a desenvolver. Assim como eu acredito a religião. Para mim, na religião, o que mais muda são nomenclaturas. Né? Então, se um chama de universo, energia, né? Eu chamo de Deus, eu chamo de catolicismo. Então, a gente vê, por exemplo, na Páscoa, né? O judaísmo traz informações para a Páscoa que são muito parecidas com o catolicismo, mas é dentro de um cenário um pouco diferente, mas o significado, a mensagem é a mesma. E quando a gente consegue entender o porquê dessas mensagens, dessas leituras, dessas palavras, o que ela quer trazer para a gente, todas as religiões elas acabam trazendo uma mensagem central muito próxima. Então, é isso que eu venho aprendendo no dia a dia, né? E aqui, principalmente nos Estados Unidos, no Brasil a gente vive uma realidade que a gente tem uma maioria católica, aqui a gente tem uma maioria protestante, além das outras religiões, a gente está muito mais em contato com uma diversidade maior de pessoas, de ambientes, de religião, de cultura. E para a gente é um desafio diário para aprendizado. Aí eu vejo sempre com uma maneira, poxa, que bacana, eu nunca tinha olhado por essa perspectiva, como é isso? O desafio, né, é uma coisa mesmo de abrir a caixinha, né? A gente tem que abrir a caixinha porque o ser humano, até nas histórias, ele foi sempre confrontado com eras, com situações, com idiomas diferentes, não é? É uma coisa meio absurda as pessoas continuarem a se separar em castas, né? Você é desse, aquele lá é chinês, aquele é oriental, aquele é negro, aquele é isso, aquele é aquilo, né? E a gente vai se dividindo, aquele é dessa religião, a daquela. Gabi, você acha que tem diferença quando você é espírita ou não? Em relação ao preconceito? Porque, assim, com exceção da Helena, claro, mas o espírita, como ele acredita muito abertamente em outras vidas, fica mais fácil ele não colocar as coisas num contexto muito óbvio, né? É por essa razão que eu falo. Mas, mesmo assim, existe o preconceito? Abre o canalzinho. Abre isso. Tem muito, né? Aí eu vou entrar no que a Laurita falou um pouco, do que o pastor falou para ela, por ignorância, né? Por ignorar. Então, seria muito mais eficiente que as pessoas soubessem um pouquinho de cada filosofia para que a gente não cometesse as injustiças e os julgamentos maldosos e que ferem o próximo, né? O espiritismo ele sofre um preconceito muito grande, mas eu nem acho que é tanto pela crença na reencarnação, né, e na vida após a morte, mas pela comunicabilidade com os espíritos, né? Então cria-se um folclore, bastante folclore mesmo, né? Uma coisa bastante imaginativa do que seria isso, como se todo mundo fosse falar com os espíritos a todo momento, como se isso fosse possível, como se todo mundo soubesse fazer isso. As coisas não são assim, né? Não acontecem assim.
E essa coisa que a gente chama de mediunidade, mas pode ser colocado como sensibilidade, de sentir, de intuir, de ouvir a voz de Deus ou de Jesus ou do seu mentor, isso todo mundo tem, como disse a Pri, com nomenclaturas diferentes. É muito interessante porque eu, no meu trabalho, eu não coloco, né? Eu acredito que nenhuma de nós colocamos a nossa filosofia ou a religião que a gente segue no trabalho, né? Mas eu já passei por situações da pessoa ficar sabendo, né, que eu professo a filosofia espírita e ficar chocada e às vezes não aparecer mais. É bem raro, eu vou ser bem sincera, é bem raro isso acontecer, mas já aconteceu, né? Também já passei por essa malha fina aí do julgamento, e quando eu era mais jovem, principalmente porque quando você é jovem, você acha que a sua verdade é a única, e aí você abraça aquilo e você quer que todo mundo pense igual. Mas graças a Deus a idade traz umas grandes vantagens, né? E estudar também, a família do meu marido é Seichonoye, é uma filosofia que une budismo, shintoísmo e hinduísmo. Eu estudei profundamente durante muitos anos essa filosofia, muito linda, que fala, como o Espiritismo também, sobre o poder da mente, as escolhas, o livre-arbítrio, a reforma íntima, né? Todas as nossas... A gente vê que todas as religiões professam isso com nomes diferentes, como falou a Priscila. Então, na verdade, o que eu fui aprendendo ao longo da vida é assim. Tem 8 bilhões de pessoas no planeta Terra. E aí a pessoa pode chamar de Deus, de fonte, de amor universal, de vida. Mas esse Criador permitiu 8 bilhões na face da Terra, mostrando para todos nós culturas diferentes, alimentação diferente, músicas diferentes, formas de se conectar com a fonte diferentes. E aí eu vou achar, really, né? A gente brinca no really, que eu vou achar que só a minha é que é válida e é a única se o próprio Criador, se a própria fonte, se o próprio amor universal permite que toda a Terra vibra esse amor, né? Então, aí eu vou entrar um pouquinho rapidamente no que o psicoterapeuta Alírio de Cerqueira Filho fala. É muito importante a gente entender o que é espiritualidade, religiosidade e religião. Então, ele diz que espiritualidade é essa busca da essência, que todo ser vivo, todo ser humano, né, tem, a busca de sua essência. A religiosidade, ela vem da palavra religare. Então, é o ato de religar a gente à nossa fonte, a Deus, ao Criador, ao grande Espírito, como cada um quiser chamar. E religião é algo que foi criado pelos homens. Então, a religião, ela é um conjunto de, às vezes, de atos, é a forma com que a pessoa criou para se religar a essa fonte. A forma não tem importância, a não ser para a própria pessoa. Então, por exemplo, espírita não tem santo, não acende vela, não acende incenso. Mas a Gabi adora acender uma velinha perfumada, adora colocar um incensozinho na casa, adora flores, porque isso me ajuda a me conectar com a minha essência e com essa forma de criador e de fonte com a qual eu me conecto. Então, não importa, porque se eu estiver no meio do deserto e eu não tiver uma vela para acender, ou eu não tiver uma aromaterapia, alguma outra coisa para fazer, eu não preciso dessas coisas, mas elas podem nos ajudar, e aí entra uma coisa de afinidade. Cada pessoa vai buscar a filosofia, a forma com a qual ela tem afinidade, e isso pode mudar ao longo da vida. Tem pessoas que ficam numa religião, depois muda, depois volta, depois fica sem nenhuma, não sei, mas é muito pessoal, né, essa forma de conexão. Sou eu. Eu fiz a lista, fui conhecer, fui olhar, fui ver, sentir similar. Até em tribo indígena eu já participei de ritual. Xamã. Então, porque, deixa eu ver, até se bate, né? Não bateu. O que batia lá é maior do que tudo isso. Então, ficou a minha leitura sempre, quem me conhece, nos encontros que eu faço, a constelação, seja lá o que for, eu sempre digo, a religião é uma maneira pessoal
de eu me comunicar com o divino. A minha, né? E cada um tem a sua. Busca aquela com a qual tem afinidade. Venha. Natural. Helena, querida, Sim. Fala. tudo bem aí? Tudo jóia, tudo jóia. Como é que você falou do seu caminho, como é que foi, já se adiantou, né? Mas você Sim. participou de outras religiões, você sofreu preconceito e ainda hoje você sofre? Eu acho que sim, né? Eu vejo, o que eu vejo dentro do que eu estou aprendendo dentro dessa minha escola é que eu me vejo como alma pura e vejo a todos como alma pura. Então, é muito diferente, porque você não tem julgamento, você não pode dizer eu sou melhor do que o outro, não tem o certo, não tem o errado, todas as religiões são aceitas, você respeita, você respeita a sua alma pura, você faz a própria Baal, né? Você se curva a sua própria alma pura, assim como a alma pura de todos. Então, quando você vê uma pessoa, você não vê o invólucro, você vê a alma dele, que é pura. Como é mim, como todos nós. Então, essa é a diferença. E se há um julgamento que a Helena faz, às vezes, de ver ou isso ou aquilo, pela vida inteira, né? Que você vive, você vê as pessoas. Então, nessa hora, eles falam para você fazer o pratikraman, que é você pedir perdão à alma pura da pessoa. Entende? Então, você faz na hora, perdão porque eu estou fazendo e eu não vou fazer mais. Então, isso é um trabalho constante. É interessante, né? Como é a mesma coisa, né? Com os nomes diferentes, né? A mesma coisa, nós estamos falando da mesma coisa, mas é a posição que é diferente, né? E é sempre você não divide. Não é nem posicionamento, é a linguagem, né? A gente dá nomes diferentes para o mesmo movimento. Deixa eu me tornar uma pessoa melhor. Como eu me torno, um vai comungar, o outro vai falar, o outro vai falar. Isso. Mas o caminho é o mesmo, né? E é um caminho de todo dia, é o dia a dia, não é só nesse dia que eu vou fazer isso. Não, você pratica o dia inteiro. Então, para mim, essa foi a grande diferença. E essa humildade de você ser humilde, sempre se botar, estar sempre a serviço do próximo, entende? Você está sempre, como Jesus, né, na mesa, que ele foi, lembra que ele fala que ele senta no lugar mais baixo para os outros chamarem. Mas é isso, você ser humilde, você entra na casa de alguém, você não sabe quem é a pessoa. É o básico, né? Você o básico. Você sempre e você não julga o outro, você não quer o bem, você be in service, né, a serviço do próximo. Então é isso que você para mim a coisa mais importante que é um trabalho todo dia. Eu estou todo dia consciente, como a minha alma pura. Tá vendo que às vezes a Helena escorrega um pouquinho, então entende? É como se você está colocando no prumo, estou sempre colocando no prumo, que é que eles chamam de equanimidade, tratar todos com equanimidade, que é sem apego, sem aversão, entende? Então, você trabalhar é um trabalho diário. Na verdade, esse trabalho diário de cada uma de nós é uma coisa extensiva a 8 bilhões de pessoas, né? Nós estamos aqui por alguma razão, pelo amor de Deus. Se a gente, todo mundo, não importa a religião que se tem, né? O que é que nós estamos fazendo aqui? Usando um corpo, um nome, um ID, uma nacionalidade, tendo que passar pelo sistema de imigração quando a gente adquire a segunda nacionalidade, não é? Isso aqui, né? Tem que ter uma função. E como a Gabi falou mesmo, somos pessoas tão diferentes, os rostos diferentes, a história diferente, a cor, o cabelo, a fonte, como você falou, que é espírito, a alma pura, cada um vai dar um nome diferente, se é fonte, se é Deus, não importa, né? Se é Jesus, o nome que queira dar, nós vemos de algum lugar. Né? Eu sempre brinco, imagine lá em cima 8 bilhões de pessoas esperando passar na roleta e nascer, porque né? Há anos atrás, há 50 anos atrás, não tinha 8 bilhões. No século passado também não, no retrasado muito menos. Onde é que esse povo estava? Em algum canto. Agora, não importa a crença que se tenha, não importa. Você olhar com bom humor, né? E falar assim, puxa, eu tenho aqui um bando de gente, cada um tem uma crença e a gente pode tomar um café junto, comer um bolo e não tem problema nenhum. Porque o que a gente quer mais é se relacionar, é aprender uma com a outra, olhar, não é não.
que vocês acham dessa coisa? Enquanto passar por isso, né, se a Gabi comentou dos pais que são Seiti Noye, eu sei o Shinsokan até hoje. Meu pai foi Seiti Noye, Doinda Seiti Noye, palestrante, os amigos. E quando eu me converti, eu falava, meu Deus, eu preciso apagar isso da minha mente, eu preciso apagar isso da minha mente, isso não é de Deus. Eu vivia aquela loucura. E hoje eu lembro e eu honro isso, porque eu precisei experienciar tudo isso que a minha família trouxe, até numa visão mais sistêmica, que a gente sabe que as religiões, né, as nossas crenças são sistêmicas, elas determinam o nosso destino. Não é? E por que a gente tem todo esse preconceito, né, de não pegar do outro aquilo que ele pode oferecer se ele está na luz do amor? Né? Se ele está na conexão do divino. Não é? É isso. Todas as religiões falam do amor. E eu tenho dificuldade mesmo, porque eu sou a segunda de 8 filhos. Tive 3 filhos, né? Um está no coração. 3 netos. Uma também está no coração. Gente do céu, a gente está falando de amor. Né? Um amor incompleto é aquele que não integra, né? Que não inclui. Um amor incompleto, a religião deveria pregar exatamente isso. Cada uma, um amor completo. Mesmo que seja a partir do humano, né? Eu sou humana, cada uma de nós aqui é humana, e a gente tem que ser imperfeito. A imperfeição faz parte do processo de aperfeiçoamento e de evolução. Eu não posso achar que eu sou melhor que o outro e estou no momento de perfeição porque eu sou isso ou aquilo, senão eu estagnei. Não é assim? E olha que coisa interessante, né? Voltando até um pouquinho no tema do preconceito, né? Onde eu mais senti o preconceito, por incrível que pareça, foi quando eu comecei com o trabalho da constelação sistêmica. Olha só. Porque tem muita confusão na cabeça das pessoas. É incrível. Toda a gente, vamos falar um pouco da visão sistêmica, né? De como isso pode te ajudar, enfim. E falar de constelação sistêmica, as pessoas falam. Uma vez uma amiga falou, eu me achei muito bem na minha religião, então obrigada, mas eu não quero nem conversar sobre isso. Foi incrível. Então eu acho que a informação, por isso que eu acho que esse bate-papo é incrível, né? Eu acho que a informação realmente traz luz, né, para as pessoas. Se Deus nos dotou, o universo, né, ou a fonte, nos dotou da inteligência, do conhecimento, da ciência, vamos fazer uso dela para que a gente realmente compreenda o significado e onde, né, novas metodologias, novas ciências podem nos ajudar a chegar mais perto do divino, de Deus, luz, do amor, né? Que deixa um pouquinho mais calma todo mundo, né? Pelo menos para mim, me acalma um pouco, é eu olhar um pouco a história da humanidade, né? A própria história, ela se repete muito. Isso mostra que a gente ainda está, né, em patamares e vibrações medievais, né? De separação, de julgamento, né? Falando muito de amor, de paz e amor, disso, daquilo, e praticando e vivendo isso de uma forma muito restrita, né? Muito limitada. Porque é inacreditável você olhar um pouquinho para trás e ver como a própria psicologia sofreu preconceito, né? Como vários posicionamentos vanguardistas naquele momento cultural, ele sempre foi colocado de uma maneira desconfiada. Do que é que eles estão falando? Então, eu sofro preconceito total, né? Eu nem religião tenho, eu falo de tudo, né? Então, eu faço constelação, as pessoas, quando passam do meu lado, põem a mão. Sim. Você sabe que esse negócio que a Pri comentou da constelação é muito forte. E eu, como evangélica, então vocês imaginam, né? Ainda eu já escutei assim de católicos. Fala assim, você sabia que Bert Helling foi um ex-padre? Ele largou a batina, o próprio católico. E evangélicos ainda falando, meu Deus, ela está seguindo o que um padre, né? Olha aonde vai. E isso me abriu para o mundo, né? Isso colocou minha vida em ordem. Eu sou fã disso há 15 anos, não foi hoje, não é coisa de um mês, de um ano, de 2 anos. Isso é uma vida, é uma parte de uma vida buscando, exatamente 1/3 da minha vida buscando, né?
E eu acho engraçado que a gente fala de crença e todo mundo acha que é só religião. Sendo que, na verdade, crença é um estado psicológico da premissa daquilo que eu acredito, que eu tenho conhecimento, que é a minha verdade. E então é o primeiro ponto. Tanto é que às vezes eu falo, quando eu faço workshop, eu falo assim: tem muito crente como eu aqui dentro que não tá tão sincero na presença de Deus. Por quê? Porque ele tá cheio de crenças que não pertencem ao amor maior que nós vivemos e acreditamos e que a nossa própria religião prega. A pessoa, como assim? Eu falo, olha, são atitudes, né? É aquilo que você faz. Isso é a religião, ela é só uma parcela da tua vida. Ela é um pedacinho, ela não é tudo. Crença é toda a forma que você se relaciona com o mundo. A forma que você olha o mundo está baseado com as tuas crenças, com as tuas verdades, com aquilo que você traz na tua bagagem. Então, assim, esse despertar da consciência para entender o que é crença e separar isso só do aspecto religioso é um desafio para a humanidade hoje. Desde sempre, né? Desde sempre. Exato, e hoje se acelerou com tudo Nossa isso. história, né? Como civilização humana. Né? E a crença é... Só que, para que a gente pudesse se identificar e se ver como pessoa, nós utilizamos um resgate de algo mais do que a nossa própria humanidade, ou condição humana, o nome que se queira dar. Né? E aí a religião foi inserida. E nós temos episódios na história aí que a religião foi o tema principal da vida, independente de não ser, como crença, o tema principal da vida. É ou não é? É uma coisa que eu acho importante a gente colocar nessa coisa que a Laurita está falando de crenças e valores, é que eles são sempre mutáveis, né? Então, conforme o ser humano vai evoluindo e aprendendo, ele também vai, ou deveria, continuar modificando suas crenças e valores e fazendo os reajustes, né? Que é muito interessante quando a gente fala assim, o amor, né? O amor une todo mundo, que coisa linda o amor. Mas a gente precisa entender, por exemplo, que a dor é um sentimento que iguala todo mundo. No entanto, o amor é uma coisa diferente, porque a dor, todos nós sentimos a dor. E todos nós sentimos a dor da mesma maneira. No entanto, com o amor não é assim. Porque a gente fala do amor como se ele não fosse alguma coisa que tivesse que ser aprendido e desenvolvido. E, na verdade, eu brinco que a gente está num universo, brincando de gostar, no universo de amar. A gente ainda está aprendendo a amar. E conforme a gente vai aprendendo essa coisa da empatia e da compaixão, que é você aprender a olhar pelos olhos do outro, isso não é uma coisa fácil, porque cada um vem de uma cultura e de uma vida, de um ambiente completamente diferente. Por exemplo, se eu conheço uma pessoa que veio de uma pobreza, da miséria da África, se eu conheço uma pessoa que veio do Egito, se eu conheço uma pessoa que veio do Irã, não é bolinho não, gente. A gente aprender a enxergar com os olhos do outro. E isso se chama compaixão e empatia. E mesmo que eu não compreenda com o intelecto, eu vou compreender com o sentimento. E aceitar, porque é a tolerância, é a aceitação, são os braços do amor. Eu costumo dizer que o amor tem 1 milhão de braços, como a deusa Avalokitesvara, né, da compaixão. Respeito é amor, alegria é amor, sorriso é amor, paciência é amor, aceitação é amor. E aceitar não significa concordar, mas significa que eu estou respeitando o momento e o lugar do outro com total direito que ele tem de existir no mesmo planeta que eu. Isso é uma coisa que a constelação põe muito, né? Uma das leis do amor, quer dizer, todos temos o direito a pertencer. Então, que a gente aprenda a desenvolver o olhar do amor. É isso que a gente está aprendendo a ser. Eu gosto muito de uma colocação que eu sempre escuto do Haroldo Dutra Dias, né? Que ele diz assim: nós não estamos no planeta para nos tornarmos anjos. Nós estamos no planeta para nos tornarmos humanos. Nós estamos saindo da animalidade para a humanidade. Tudo que a gente está aprendendo aqui é ser humano um com o outro, independente do que ele come, veste, gosta, a música que ele ouve, filme que ele gosta de ver, não é? É muito gostoso a simpatia das afinidades, mas as diferenças enriquecem muito. Quando eu ouço você falar assim, eu olho, a gente tem um caminho longo ainda pela frente. Tem! Mas isso dá sabor, né, Cíntia? Isso dá sabor.
Então, quando eu escuto as minhas clientes evangélicas, quando eu escuto uma pessoa que é católica, quando eu escuto qualquer outra filosofia, eu adoro porque é diferente. E aí eu vou ver um tempero diferente, eu vou ver como que aquela... Porque a gente na terapia precisa muito desenvolver isso. Então, para mim, na minha profissão, escutar vozes diferentes e enxergar com outros olhos é muito rico. É como experimentar temperos de todos os continentes, de todos os países, cada um com um sabor próprio e muito bom, né? Vai viajar. E a Gabi tocou num ponto muito importante. A Gabi tocou num ponto muito importante do amor do amar e gostar. Que aí está a grande complexidade das religiões, né? As pessoas vivem um falso amor por causa que a religião impõe e não sabem a diferença entre gostar e amar. Foi o assunto com uma cliente minha jovem a semana passada. Eu disse a ela, o amar em Cristo é exatamente tudo isso que a Gabi acabou de colocar. É a capacidade de amar o outro assim como ele é. Que as constelações nos ensina de uma forma muito simples e muito objetiva. Esse é o verdadeiro amor em Cristo. Agora, eu posso amar a si em Cristo, amo a vida dela, aceito ela como que ela é, no sentido da concordância dela como ser, como a forma de opção dela nessa vida que ela tem, que ela leva. Mas eu não gosto da companhia dela para tomar um vinho comigo em casa. Tudo bem, né? Se ela bater na minha porta e eu... Mentira! Adoro ela! Mas eu tô querendo mostrar a confusão que há e o que as pessoas que não buscam a compreensão disso, elas vivem uma grande falsidade interna com elas mesmas, que elas se cobram. Porque elas vão na igreja, e eu sinto isso dentro da igreja, gente. As pessoas elas estão vivendo uma vida escondida, paralela, porque elas não compreendem a diferença do gostar e do amar. Não, e o mais pior de tudo, sabe o que é? É que quando a pessoa não tem consciência, porque a consciência... A Gabi estava falando do amor, né? Que o amor é compaixão, é isso, aquilo, e eu estava aqui com a minha cabeça. O amor é liberdade, é transformação, é evolução, né? Eu pensando na minha frequência de amor, né? Cada um tem a sua frequência. E tudo é amor. Né? Eu adoro aquela frasezinha lá do Pequeno Príncipe, que eu nunca sei falar toda ela direito. Aliás, eu estou achando que eu estou ficando já senil e sênior. Eu ando esquecendo o nome de autor, nome do livro. Toda vez, Jesus, estou indo para uma outra fase da minha vida, né? Mas como é que é, Gabi? Me ajuda. Não importa... O que você sente não é amor, aliás, deve estar aqui, ó, deve ter isso aqui, porque eu acho ele tão lindo, eu acho que ele explica muito o que a gente está falando de aceitação, de transformação, de tudo isso, ele é muito óbvio, esse textozinho, quer ver? Me dá um segundo aqui, que eu encontro, eu até gravei. Razões, olha, não te direi as razões que tens para me amar, pois elas não existem. A razão do amor é o amor. Ele já tutelava. Ele já estava dizendo isso. Eu acho, a gente está falando aí, dando exemplozinhos, todas aqui, né, ou fazem, ou já participaram, ou gostam, ou curtem a constelação. Eu acho que a constelação é um advento fantástico. Ela está fazendo o que o ser humano ainda não conseguiu fazer, que é dar consciência ao pertencimento, né? Porque quando eu me integro dentro da minha família, eu entendo que eu me integro dentro de mim mesma. E no momento em que eu faço isso, eu olho para o lado, eu sei que cada um tem o seu lugar. E quando cada um tem o seu lugar, eu consigo me movimentar, né, harmoniosamente dentro da nossa civilização. Eu acho que isso, a um curto espaço de tempo, e que, né, todas as energias nos ouçam, a gente vai poder sentir esse pertencimento, de olhar um para o outro e falar assim, oi, você vai na minha igreja? Isso vai perder o sentido, né? Oi, que saudade que eu senti de você, abraçar, né? Você sabe que meus filhos me fizeram uma pergunta uma vez, é só para elucidar essa coisa do amor, como ela é interessante, que um dia eles viraram para mim e falaram, eu tenho uma amiga de infância, assim, né? Que a gente se fala até hoje, que eu conheci com 12 anos, vai.
E eles olham para mim e falam assim, mãe, eu quero te fazer uma pergunta. Eu falei, faz, se puder responder, né? Mas por que você é amiga dela, né, da fulana? Eu falei, por quê? Vocês têm nada em comum. Eu falei, como é que você consegue gostar dela? Eu falei, engraçado, né? E é verdade, olha, a gente não combina, a gente não tem opinião igual em política. A gente não tem opinião igual com relação aos homens, com relação à sexualidade, com relação à religião. A gente não gosta dos mesmos filmes, a gente não gosta das mesmas músicas. Tudo a gente gosta diferente. E aí eles falam, como é que vocês são tão amigas? Eu falei, meu filho, eu falei, minha filha, tem coisas, tem razões que o coração desconhece, graças a Deus, ele não está nem aí para crença, para valor, para pensamento, para ideia, o coração não quer saber, entendeu? Ele não está nem aí porque o que a cabeça pensa, não. Ele gosta e acabou. Eu falei, não sei, eu gosto dela porque é uma coisa de alma para alma, é uma coisa de energia para energia. A gente se gosta, a gente se aceita do jeito que é, dá risada besta, que quando surge algum assunto, eu falei, já sei que você vai falar que você não concorda, a gente brinca uma com a outra, mas estar na companhia uma da outra é a coisa mais gostosa que tem. Então, é como a gente diz, o amor está numa oitava superior a qualquer outro sentimento. Ele não obedece à razão, ele obedece às afinidades das almas que vêm da mesma fonte. Ele não precisa de headlines, de explicação. É uma coisa energética, né? Gostoso, flui. E você vê que a gente não precisa estar em sintonia com as mesmas ideias, porque acontece. Mesmo porque isso que é o bonito do amor. Vamos combinar aqui, convenhamos que se todo mundo achasse exatamente a mesma coisa, pensasse exatamente a mesma coisa e se exatamente saco de mundo seria esse. É exatamente isso que eu queria até complementar, né? Essa é a riqueza, porque a gente se acostuma a ser a gente, né? E aí a gente cria os nossos hábitos, e é um perigo esse momento que as pessoas estão mais reclusas, vivendo no seu próprio canto, no seu próprio mundo, né, dentro das suas casas, porque a gente tem o risco de reforçar os mesmos hábitos, né? Então, passar por aquele caminho que é rápido, que é fácil, e aí isso não nos traz o sucesso, isso não nos traz sermos pessoas melhores. É justamente o conflito, a crise, as diferenças que nos fazem raciocinar diferente, criar maneiras e mecanismos diferentes de processar, mesmo falando um pouco mais, né, neurocientificamente, de uma forma muito simples, mas criar sinapses diferentes, criar hábitos diferentes, porque senão a gente não evolui, a gente não se transforma. Então, a riqueza, né, desses pontos de vista diferentes dentro de cada religião ou de cada cultura, né, ou do que é o amor, enfim, nos traz essa oportunidade e a gente está nesse momento exatamente agora, né, de ter uma oportunidade de olhar para todo esse caos e falar, olha, é tudo diferente, né? Além da religião, a vida está diferente, né? E o que eu posso começar a pensar ou criar de novos hábitos, criar soluções diferentes para o mundo, para a minha vida, poder aceitar, né, realmente o outro, uma nova ciência, uma nova filosofia, ou conhecer dela, para que eu consiga ter uma análise mais crítica, né? E um exemplo bobo, que talvez não tenha nada a ver com isso, mas ontem teve aquela lua maravilhosa. Quem viu a lua? A lua rosa. Eu fiquei encantada. Aliás, hoje eu fazer ela, hein? Saí de casa sem o celular, dei uma volta no condomínio e quando eu estava na metade do caminho é que eu vi a lua e fiquei encantada com aquilo e queria me expressar, contar para o meu marido, para o meu filho, vamos ver a lua, tal. E eu não podia porque eu estava sem o celular. E eu falei, gente, lá em casa não dava para ver a lua porque eu saí de casa, eu não vi. E eles não vão vir até aqui agora, era 8h30 da noite. Aí eu terminei de fazer a volta, quando eu voltei, eu estava o quê? Virada para o outro lado. A lua estava em cima da minha casa. Então,
Então, assim, um exemplo muito bobo, mas que tem a ver com perspectiva, como formas de enxergar, né? Eu saí de casa, não vi a lua, fui encontrar a lua no metade do caminho, encantada, indignada de outras pessoas não poderem ver. E quando eu dei essa volta toda para saber que a lua dava para ver da minha casa, em cima da minha casa, só que eu estava de costas para ela quando eu saí e voltei de frente, né? Então, essa mudança de olhar mesmo, mudança de perspectiva, às vezes nos surpreende. A gente, às vezes, tem que dar uma volta inteira no mundo, na vida, caminhar muito para poder, de repente, saber que estava tão perto, né? Enxergar de uma maneira diferente, mais amorosa. Praticamente, o momento que a gente está vivendo, na astrologia existem casas, né? E cada casa representa um conteúdo. E nós estamos dentro de casa. Então, nós estamos precisando nos manter aqui dentro e nos conectar com aquilo que a gente tem aqui, né? Então, quando as pessoas se derem conta do privilégio que está sendo a gente sair do mundo, que estava uma loucura, todo mundo perdido, sem poder nem telefonar, né? E que o próprio planeta está mostrando que está tudo bem. A poluição abaixou, os animais saíram. Ele está dizendo para a gente que está tudo bem, né? Então, a gente deveria estar usufruindo desse momento para olhar e estar aqui. O que é que eu estou trazendo? O que é que eu preciso mudar para fazer exatamente esse movimento? Né? O movimento de limpar a casa física, tirar pó, né? Limpar, mas aqui e aqui. E jogar no lixo mesmo, aquilo que não serve mais. Porque... Isso desse momento atual que a humanidade, todos nós estamos passando, eu vou falar para você, tirando o medo que eu senti, que eu até fiz uma live sobre isso, porque é normal, eu estou encantada com essa grande descoberta. Eu estou muito feliz com tudo que está acontecendo na minha vida, de verdade. Eu fiz uma imersão muito mais profunda. E fazendo um gancho na fala da Pri, que ela falou das sinapses neurais que precisam acontecer, muita gente não sabe, mas a sinapse faz parte também de quebra de crença limitante, daquilo que tem. E as pessoas, por falta de conhecerem a neurociência, elas não conseguem muitas vezes enxergar que isso é físico, que isso é real, que isso tem uma ciência por detrás. Isso não tem nada a ver, vamos dizer assim, com filosofia de vida e espiritualidade. Então, eu sempre falo também que o processo de autoconhecimento, infelizmente no Ocidente, não faz parte da nossa cultura ter esse olhar desde a infância. E nós pagamos um preço muito alto por causa disso. Então, quando eu estou falando de crença, eu estava falando assim, enquanto eu não tive consciência das minhas crenças, enquanto o campo das minhas informações eles não foram acessados do decorrer dos meus anos, das minhas experiências, todas as minhas ações, todas as minhas atitudes foram balizadas por aquilo, por isso. E eu não tinha essas informações, né? Não só tratando de religião, mas de visão de mundo, daquilo que eu trago, do preconceito, que eu descobri que eu tinha, só voltando um pouco no gancho do preconceito do início da conversa, e eu descobri em mim preconceitos que eu tinha contra as pessoas que não eram meus. Eu não tinha, Laurita, experienciado nada para gerar aquele preconceito. Eu estava carregando preconceito que eu ouvi na casa da minha avó. Olha isso! E agora, com esse momento que a gente está de quarentena, eu descobri mais coisas em mim. Por quê? Eu fui meditar e comecei a me acolher mesmo, de uma forma muito amorosa, muito grata, e falar assim, de onde está surgindo isso? E o corpo da gente responde, né? A gente não sabe nem, quando eu falo a gente, não numa forma genérica, mas a maioria das pessoas não sabe nem sentir o próprio batimento cardíaco, o que ele está querendo dizer, o porquê que eu transpirei, o porquê que meu couro cabeludo arrepiou, minha pele gelou. A gente não tem consciência disso. Isso também faz parte de uma crença de que leva a vida leva eu. Não é? Vida leva eu. Helena, me diz uma coisa. Se você pudesse hoje mandar uma mensagem para o mundo, qual seria? Ame um ou outro. Aceite o outro como ele é. É só isso. Gratidão por você ter vindo aqui e ter ocupado o seu lugar. Obrigada. Pri,
Qual é a mensagem que você vai deixar aqui para todo mundo? Pode ser duas? Uma mensagem e um desafio. A mensagem é: se aceite. Porque muitas vezes aquilo que a gente projeta como aceitação no outro está dentro da gente, né? Então, se acolha, como a Laurita colocou ali, né, amorosamente, né? Acolha as suas sombras. Todos nós temos uma oportunidade gigantesca de nos compreendermos a nós próprios primeiro, porque senão nada sai de nós. Tem que começar por nós mesmos. Então, essa é a mensagem: acolha a si mesmo, ame a si mesmo, compreenda quais são as coisas que você não gosta de ver em você. Talvez você descubra muito mais sobre o outro quando você olha para si mesmo. E um desafio, já que a gente está falando tanto de crenças, né? Entenda o que é isso que a gente fala tanto. Às vezes as pessoas não conseguem tangibilizar isso. Pega um papel, um lápis, uma caneta ou uma caneta e escreva: o que eu acredito sobre mim? O que eu acredito sobre a vida? A vida é o quê? O que eu acredito sobre o dinheiro? O que eu acredito sobre a saúde? Vai respondendo isso, você vai ficar surpreso de ver quanta coisa na sua vida você faz automaticamente, porque você está sendo liderado por essas crenças. Muitas delas são saudáveis para você ainda, mas muitas delas talvez não sejam mais tão produtivas. Vale a pena repensar. Então fica um desafio, uma tarefa aí para quem quiser. E às vezes nem é uma crença, como a Laurita falou, descobre que é crença da avó, né? Eu acredito. Exatamente, né? E daí, a segunda pergunta é: da onde vem isso, né? Que eu penso que é uma crença. A Gabi tem uma historinha do peixe que é muito interessante, que ela mostra exatamente isso. De repente você está acreditando e não sabe nem por quê, né? É verdade. Qual é a sua... Pri, gratidão por você ter pertencido a esse grupo, né? Essa conversa iluminada que a gente teve, e muito obrigada pelas suas dicas e pela sua presença. Eu que sou muito grata a todos vocês e a todo mundo que está aí ouvindo a gente também, vendo. Gabi, qual é a sua grande mensagem para esse povo todo? Nós temos Orlando inteiro está ouvindo a gente. Olha, eu acho que a minha mensagem dessa vez vai ser assim, ó: desperta tu que dormes, sabe? Desperta. Não tem atalho para o caminho da evolução, do amadurecimento e da iluminação. Todo mundo fala no caminho da luz, e luz é lucidez. E lucidez a gente só consegue quando a gente faz essa volta para dentro e caminha internamente para despertar dentro de nós a semente de cada virtude divina. Tem até uma historinha que diz assim: um rapaz foi numa mercearia e viu um monte de vidrinhos, tudo cheio, nome de Deus, de Jesus, amor, paz, todas as virtudes. Ele não sabia o que escolher, daí ele resolveu e falou assim: eu quero um pouco de tudo. Eu quero um pouco disso, eu quero muito do amor, eu quero prosperidade, eu quero Deus no meu coração, eu quero perdão. E o rapaz chegou com um pacotinho bem pequenininho. E o rapaz disse: mas cabe tudo isso aqui aí dentro? Ele falou: meu filho, aqui a gente vende as sementes. Então, cabe a cada um de nós despertar cada semente dessas e desenvolvê-las dentro de nós. E depois, deixa crescer, deixa florescer, deixa frutificar e deixa espalhar. Permita-se se espalhar também as suas sementes. A gente fica esperando muito ser perfeito, sei lá o que as pessoas entendem de perfeito, e perde grandes oportunidades de espalhar sementes de amor, de inclusão, de perdão, de carinho, de abraço, de qualquer coisa que seja de bom, que traga um sorriso no rosto e paz no coração. Então, desperta tu que dormes. Desperta tu que dormes. E o parênteses que veio, olha, isso é de uma pílula imensa, não é, gente? Sabe, querida, gratidão. Está gravando bem? Não. Esse pertencido a esse encontro lindo e iluminado que teve, que cada um possa receber mesmo a sementinha daquilo que estava aqui, né? Obrigada por pertencer, primeiro à minha vida como uma amiga pessoal muito íntima, né? E obrigada mesmo, querida. Lau,
Amada, Oi. qual é essa grande mensagem para este mundo todo que te escuta? É a mesma que eu venho pregando nesses anos para todos os lugares que eu passo. Autoconhecimento. Não existe despertar, não existe ressignificar a própria história sem se conhecer. Meu convite para todo mundo que está vendo, inclusive vai ter muitas amigas, muitos clientes, muitos empresários, e eu sempre toco, assim, sabe, mas meu mundo corporativo é grande. Autoconhecimento. Enquanto não houver um mergulho para dentro de si, seja na vida pessoal, seja na vida empresarial, não há uma grande descoberta, não tem como ressignificar, não tem como sair da dor, não tem como descobrir o novo. Então, minha mensagem é essa. Existem profissionais maravilhosas, aqui já tem muitas, né? Eu não sou terapeuta. Você é terapeuta holística, né? Mas você Sim, mas digamos que eu sou uma terapeuta no mundo corporativo, talvez. Mas, assim, e claro, meu convite é autoconhecimento, gente. Tem profissionais maravilhosos. Eu acho que a humanidade está passando por um grande despertar. Não fique atrasado nisso. Tem muito jeito de ressignificar a própria vida, a própria história, ressignificar a empresa. Enfim, o mundo está aí, gente. Está aí para a gente viver, né? Gratidão a todas vocês. Gratidão a você por ter participado. Esse grupo, ele é um grupo super forte, que a semente realmente possa tocar as pessoas lá fora. Obrigada por você ter pertencido a ele e ter ocupado o seu lugar. Muito obrigada. Eu não tenho palavras para falar. Cada coisa aqui foi colocada de uma forma humanamente linda. E isso é algo impagável. Obrigada por todos vocês. Obrigada, Ci. Gratidão, meninas. Até a próxima. Adorei. Prazer mesmo. Adorei. Um beijo para vocês todos. Pode chamar todo mundo aqui, que está todo mundo disponível para bater papo. Beijo. Beijo. Tchau.